pego, e a gente observou nisso nesses anos todos, começa a falar para os outros em volta. Claro. E aí o boca a boca funciona, porque ninguém quer perder o jogo. Então a pessoa quer estar e quer estar assistindo. Se você for para o GCRIM, o jogo já era. Porque você vai ter que passar pela delegacia, fazer um TC, passar pelo exame de corpo de delito e depois ir para a audiência. Então isso você já perdeu ali pelo menos uns 40, 45 minutos de jogo. E dali você vai embora, não volta para o estádio. O pior é que a vítima também perde esse jogo, não é? Dependendo do caso, provavelmente. Por isso a abrangência do juizado do torcedor agora, ela não é só dentro de campo, ela também será fora de campo. Terá um espaço especial no Tribunal de Justiça de São Paulo para atender esse tipo de torcedor. Olha só. E como é que funciona lá? Para explicar para o pessoal de casa. Tem lá um juiz? Nós temos lá uma delegacia, hoje representada pelo DECRAD, na pessoa da doutora Margarete Barreto. Temos Tem um delegado, um Instituto de Criminalística, representado pelos peritos. Então temos delegacia completa lá. Geralmente com de 8 a 10 funcionários participando na delegacia. Tá? Completa, uma delegacia completa, montada, com computador, comunicação, tudo o que precisa. Tudo. Geralmente. Temos o IC, temos o Instituto, temos o IML, temos a Defensoria Pública também presente, temos um promotor de justiça, representado hoje pelo Dr. Paulo Castilho, e o Dr. Danilo Romão. Eu não quero ser leviano de falar o nome de outros, mas na pessoa de quem eu falo o nome de todos os representantes do Ministério Público. Temos um juiz, com toda a sua staff também, oficial de justiça, escrevente, tudo o que precisa ali para realmente funcionar um tribunal. E esse foi o grande diferencial nosso em São Paulo. A gente conseguiu reunir todas as forças para fazer acontecer um juizado. Você tem razão, porque quem está assistindo vai comentar, e mesmo no estádio, aquele que foi detido e teve que ir lá por uma audiência, ele vai falar, olha, está muito chato em arrumar confusão em futebol, vou arrumar em outro lugar, porque no futebol claro. Eu vou parar em delegacia, com delegada, depois falar com o juiz, promotor, defensor, olha só. Bom, Roberto, eu vou para o intervalo, e daqui a pouco a gente volta, porque tem um monte de coisas aqui para explorar aí dos seus conhecimentos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje falando sobre a Federação Paulista de Futebol e o combate à violência nos estádios. Bom, a gente já falou aqui, né, do juizado, e a prevenção. A prevenção é o grande trabalho que a gente vem fazendo desde o advento do Estatuto do Torcedor, que nos instituiu, não vou falar nos obrigou, nos alertou a fazer reuniões preparatórias. Então essas reuniões começaram a ser feitas, hoje elas são feitas na sede do Batalhão de Choque, que todos os envolvidos entendemos ser um campo neutro, por incrível que pareça, mas realmente é. E isso foi muito bom, porque integrou as polícias. Então a Polícia Civil, Polícia Militar, que eu citei antes, IML, Ministério Público, Magistratura, todos se unem nessa reunião e ouvem, inclusive torcedores e torcidas organizadas. Então numa reunião dessa nós temos a participação do SP Trans, metrô, subprefeituras, todos envolvidos no entorno do estádio e no jogo. Num jogo em especial no Morumbi, será ouvido o pessoal de São Paulo. No Pacaembu, a administração do Pacaembu. Como era no Parque Antártico, o pessoal do Palmeiras, junto com as respectivas torcidas organizadas. Tem alguma orientação para o policial que faz a revista de quem entra no estádio? Você já presenciou isso? Já, várias vezes. Porque outro dia eu percebi o policial, aqui é uma crítica, assim, mas não é nada contra a instituição, até pelo contrário, que eu sou um apaixonado pela Polícia Militar, já fui até a várias festas lá, né? E gosto muito e devo até favores pessoais à Polícia Militar. Mas eu vi um policial que, ali nas numeradas do Pacaembu, ele fala assim, ergue os braços, como se estivesse lidando com um marginal. Agora o engraçado é que a pessoa paga caro,
vai para uma atividade de lazer constitucionalmente assegurada, no artigo 6º da nossa lei maior, e é tratado como um pretenso meliante, né? Porque está sendo revistado, apalpado. Eu acho que a gente seria meios paga... mais dignos de se tratar um torcedor, que é um consumidor? Com certeza, mas eu acho que a gente acaba pagando pelos maus torcedores, mas isso está mudando bastante. Então, aqui em São Paulo, eu também sou um grande apaixonado pela Polícia Militar, respeito muito. Fui até condecorado, recebi a medalha Anchieta do Batalhão de Choque. Então, eu tenho muita honra e muito orgulho de falar do Batalhão de Choque. Esse é um batalhão muito preparado. Eu já fui lá, eles são super interessantes, né? Lá na festividade que eu fui do Batalhão de Choque, eram pessoas super doces, então eu falei, nossa, é a hora que vai para o estádio, o sujeito já vai tenso, eu acho. Não, o segundo batalhão de choque é muito preparado, porque é o único em formação de praças desportivas e eventos. Então eles têm um curso durante o ano, eles preparam, inclusive, a polícia de outros estados fazem curso aqui em São Paulo. Me fala. Bom, então vai ver que eu presenciei um dia que eu estava de mau humor. Eu acho que, assim, maus profissionais tem em todo lugar. Não vou nem falar que é mau profissional. A gente tem que ver o que levou a acontecer aquele tipo de coisa. Uma vez foi em Porto Alegre, fui pedir um negócio no Inter, uma informação para um policial, ele me tratou com casca e tudo. A brigada, né? Lá em Porto Alegre, a brigada. Mas eu tive a oportunidade de ter um contato direto com a brigada em Porto Alegre, numa Copa do Brasil, e na África também eu tive a oportunidade de acompanhar a brigada desportiva lá. Me fala disso. Você falou que foi lá para a África do Sul para ver organização de prevenção à violência durante a Copa, né? Como é que Isso. Foi? Eu acompanhei a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a convite aqui do 2º Batalhão de Choque, através do Major Leandro, que estava comigo lá, o Major Puosso, que é do Copom, e o Capitão Luciano dos Bombeiros. Então, eles foram convidados, me falaram, eu também fui convidado e fui representando a Federação Paulista de Futebol. E foi um grande prazer, porque eu pude acompanhar os bastidores de Copa do Mundo pela polícia. Então a gente acompanhou toda a preparação antes do jogo, durante o jogo e pós-jogo. E o torcedor que ingressava no estádio também passava por revista ou era eletrônico? Era eletrônico, mas dependendo do cidadão, do olhar do policial, que a gente costuma falar, né, a gente que conhece polícia, advogado, o policial tem um olhar de raio-x mais forte que o nosso. Eu sei, eu sou neto de delegado, então e bate os olhos, isso eu até... Tem hora que eu fico até meio preocupado comigo, que eu bato os olhos e falo, aqui tem perigo. Meu pai era tabelião, ele falava a mesma coisa. Ele já sabia quando a assinatura não era boa, ele já pescava de longe. Olha que interessante. E então lá tinha o detector, porque eu vi isso na Inglaterra. Eu entrei em Wembley, simplesmente detector de metais, mas ninguém veio lá me E nós fizemos no jogo do Brasil-Romênia, também teve o controle eletrônico, né? É porque eu entrei como jornalista, não vi. Na entrada, assim, para os torcedores comuns, tinha lá a passagem pelo detector de metal. Então isso foi muito bacana. Na Copa do Mundo tem isso. Inclusive na Copa do Mundo a gente passa por não vou falar 2 revistas, mas 2 vistorias. A primeira é o detector de metal e para verificação de ingresso, e a segunda para já colocar o ingresso na catraca. É o que nós teremos aqui. Você está animado para Copa do Mundo no nosso país? Claro. Não tem dentre aqueles pessimistas, patrícios nossos, não precisamos de Copa, o Brasil não deveria ter Copa, mas é um pessimismo, um negócio... Não, eu não penso assim, porque o brasileiro gosta muito de futebol, e uma Copa do Mundo no país muda a cara do país. Muda, né? Deu para ver na África, a experiência lá que eu tive com a polícia, deu para ver a mudança que fez com o país, em desenvolvendo... Não vou falar um upgrade, mas deu uma grande modificada no país com relação a turismo, que a África do Sul estava até meio esquecida, só se pensava naqueles hotéis determinados e não se pensava no resto da África do Sul. Olha só. E nós falamos, não teve lá na